Boa noite, João. Grande Portela, boa noite, Boa tudo certo? noite. Tudo bem, e você? Tudo jóia também, em paz. Puxa, uma honra falar ao vivo com você, hein? Quanto tempo? Ó, que alegria. Muito Obrigado pelo bem. convite, que bom que deu certo, né? Graças a Deus, deu tudo certo. Coisa boa, coisa boa. Maravilha. A gente. Qual universidade que a gente vai conversar aí, pessoal? Aqui é o Centro Universitário Unifunec, fica em Santa Fé do Sul. Opa, que Eu não legal. sei se você conhece, fica perto de São José do Rio Preto. Tá, eu acho que eu sei sim, sei sim. Como que chama a universidade? É Centro Centro Universitário Unifunec. 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 Então, João, puxa vida, olha, nós conversamos sobre você durante toda essa disciplina, né? Eu lembrei de você, falei, puxa, eu conheço uma pessoa que é o bambambam da psicologia do esporte no Ah, Brasil, né? Deixa eu conversar um pouquinho com ele e trazer ele aqui um pouquinho para os alunos poderem fazer perguntas, tá? Só para um você prazer. saber, tá? Os alunos estão ao vivo no YouTube, no canal Portela na Tela. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre o currículo do João Ricardo Kozak. O João Ricardo é pós-doutor em Psicologia do Esporte, doutor pelo Laboratório de Psicossociologia do Esporte da USP, presidente da Associação Paulista da Psicologia do Esporte, autor de 5 livros na área, foi psicólogo do Corinthians, Goiás, Palmeiras e Cruzeiro. Eu falei para os alunos que era do São Paulo, não sei por que eu tive essa ideia de que era do São É Paulo. porque é meu desejo. Ah! Então deve ser isso. O que mais? Atuou na equipe Ferrari de Fórmula 1, achei isso bem interessante. Membro acadêmico e pesquisador do Laboratório de Alta Performance Mental no Esporte da USP. E é professor responsável pelo curso de formação em Psicologia do Esporte pelo CEP, com 4.000 alunos formados em 30 anos de carreira. É um senhor currículo, né, João? Temos uma estrada aí, né, Portela? E aí, por falar já em estrada, já entrando, né? Os alunos fizeram uma lista aqui para você ter uma noção, Uau! uma lista de perguntas de toda a Que bom, natureza. Primeiro coisa eles, boa. primeiro eles me pediram para você falar um pouco da sua trajetória, como Tá, que um prazer, claro. É sempre bom voltar às origens e lembrar, né, de como tudo começou. Aham. Começou exatamente 32 anos atrás. Eu sempre fui muito ligado ao esporte. Eu fui tenista profissional, de jogar campeonatos nacionais, internacionais. O tênis sempre teve muito presente na minha vida. O futebol sempre foi uma paixão também. O esporte sempre teve no meu sangue, né? Isso desde criancinha é uma coisa que eu fui descobrindo pelo caminho, essa paixão por várias modalidades. E quando eu estava na psicologia, já muito envolvido com a ideia de um novo olhar para o esporte, isso em 1989, eu estava pensando no meu TCC na faculdade, que pudesse ser na área da psicologia do esporte, mas não havia na época nenhum livro no idioma português, né, e nenhum professor na PUC, a faculdade que eu me formei, nenhum professor que pudesse me orientar, né, porque ninguém conhecia nada, né, de psicologia do esporte. O professor Odair Furtado, na época, que era da psicologia social, me orientou a um trabalho sobre torcidas e comportamento social, né, de torcedores em estádio, o que abriu na biblioteca da US, da PUC, o primeiro trabalho, né, na área do esporte, com foco no esporte. Foi depois dele, hoje em dia tem mais de 500, né, trabalhos, TCCs lá, mas o meu inaugurou a área, eu fiquei muito contente com isso. E eu me formei em 93 e fiquei dando aulas. Eu dava aula de informática, que era o começo da internet no Brasil, e em paralelo eu estudava psicologia do esporte. Eu ia a congressos, ia a seminários. O Dr. Beno Becker Júnior, do Rio Grande do Sul, me ajudou muito
no começo da minha carreira. Ele me levou para vários congressos e seminários aqui na América do Sul. Ele é o presidente de honra da Sociedade Brasileira de Psicologia do Esporte. E eu dava aulas de informática recém-formado, né? E comprava livros pela Amazon, que demorava 35, 40 dias, com sorte, para chegar na época. Hoje a gente compra num dia, chega no outro, né? Tem a Amazon brasileira e tal, e tem vários livros em português, né? Eu aí tive a alegria de publicar 5 deles, o sexto está chegando agora, depois do Carnaval. E aí, como uma meta minha, né, de publicar 10 livros, fazer uma coletânea de 10 livros escritos por mim para contribuir com a psicologia do esporte, deixar como um legado, né? E eu fui, aos poucos, eu tinha que trabalhar, eu tinha que dar aulas, eu conheci uma pessoa da área da informática, e a gente vendia computadores, e eu dava aula de informática para o pessoal que estava querendo começar, e assim eu pagava as minhas contas e podia estudar a psicologia do esporte, que sempre foi minha grande paixão, né? E eu sempre gostei muito de escrever. Eu mandava textos por fax, imagina, não existia direito à internet, né? Não se tinha e-mails na época. Então eu ficava mandando fax para as redações dos jornais, com os meus textos, com as minhas elaborações. Vez ou outra eu era chamado para ir num programa para falar dessa tal de psicologia do esporte. Isso aí começo da década de 90, né? E fui caminhando, meu nome começou a ficar conhecido, eu comecei a receber atletas para trabalhar no consultório, aí começaram a vir convites de equipes. No futebol, em 97 eu trabalhei no Corinthians, depois a gente teve a conquista ali do título de campeonato do campeão paulista. Depois fui ao Goiás, trabalhei no Goiás em 98, 99, aí trabalhei no Cruzeiro em 2000, 2001, começo de 2002 eu voltei a São Paulo, depois recebi o convite do Palmeiras em 2005, fiquei lá até o final de 2006, e o futebol sempre foi uma paixão, né, para mim. Ao mesmo tempo é um meio muito difícil, hoje em dia principalmente, de se considerar e de se enfatizar a psicologia do esporte, porque existe muito preconceito, existe má informação ou desinformação no meio do futebol, né? E é um meio que eu não tenho mais trabalhado. Depois do trabalho com o Palmeiras, eu acabei me afastando do futebol, e no consultório sempre recebendo atletas de modalidades individuais, principalmente tenistas, pelo fato de eu ter sido um tenista profissional. Eu tinha muitos conhecidos no meio do tênis, treinadores, preparadores físicos, então comecei a atender muitos tenistas, o que culminou no meu doutorado. Acabei de ver, inclusive, aqui chegou um WhatsApp do meu, coincidência, sincronicidade, o meu antigo orientador, né, meu ex-orientador de doutorado, o professor Simões, aqui da USP, ele me convidou para fazer um doutorado na área do tênis, fazendo uma relação entre ansiedade e concentração no esporte, o quanto que a ansiedade pode ser um combustível para manutenção da concentração. Meu doutorado, inclusive, ele está disponível para leitura. Se vocês colocarem no Google doutorado COSAC USP, é a primeira referência que aparece. É só clicar, tem o PDF da tese, ela está disponível para leitura. É bom para todo mundo, né? Saber, legal. Deixo essa dica aí para vocês, até esse convite para vocês lerem meu trabalho, a minha tese de doutorado. E aí depois, Portela, eu na verdade, assim, é aquela pergunta, não sei, talvez até tenha aí nas suas anotações: ô professor, qual é a sua linha, né? Aquela quero saber qual que é a linha do COSAC e tal, né? E aí eu vou te falar, assim, o esporte, por ser um fenômeno tão jovem, e a psicologia também uma ciência tão jovem, né? Eu procuro não me fechar numa linha apenas, visto que eu tenho esse compromisso interno, de paixão mesmo, de procurar aproximar as linhas para conversar com o esporte, né? Eu digo isso porque no meu pós-doc eu fui pegar a psicanálise para conversar com o esporte, que não tinha nada publicado. Eu procurei muitas referências e precisei criar muitas relações entre a psicanálise e o esporte. E ele, no final, deu origem, né,
ao meu último livro que eu publiquei, que se chama Temas em Psicanálise do Esporte, né? Que eu faço aqui uma tentativa de aproximação da psicanálise, né? Falando sobre o setting clínico, o medo da vitória, a sublimação como possibilidade de energia psicofísica, o Deslocamento. deslocamento, o significado do corpo. Então aqui eu faço a questão da escolha da modalidade esportiva, né? Das crianças, dos adolescentes, e o complexo de Édipo, muitas vezes presente, ou o narcisismo do pai em relação aos filhos. Então, o Temas em Psicanálise no Esporte está disponível para venda, inclusive no site da editora CRV, editoracrv.com.br. Eu sei que ainda tem alguns exemplares lá. E esse é o meu trabalho de pós-doc, né? E, bom, de lá para cá, em paralelo, sempre gostei de ensinar, sempre gostei muito, né, da parte de poder dar aula e poder, não tem coisa mais gostosa do que a gente falar sobre aquilo que a gente é apaixonado, né? E a psicologia do esporte, para mim, é uma grande paixão. Então, eu comecei a formar grupos para ensinar a psicologia do esporte em 1992, 93, que eram grupos de estudos, que depois viraram turmas, começavam com grupos de 8, 10 alunos. Hoje a gente tem 2 turmas de 200 alunos por ano. Então, é do Brasil todo, por plataforma de transmissão, né, virtual, online. A gente aluga um auditório aqui em São Paulo e tem todo um aparato em HD para transmissão, uma interação com um bate-papo direto com uma pessoa que faz a interação comigo, fazendo as perguntas dos alunos em tempo real. As aulas ficam no sistema para os alunos reverem. Então, a gente começou aí a divulgar, né, numa massa maior de alunos no Brasil e fora também. A gente tem nessa turma que está em curso agora vários alunos de Portugal, de várias regiões de Portugal que estão fazendo curso conosco, e brasileiros que moram em outros países do mundo que também se conectam conosco em tempo real para as aulas. Certo. E basicamente esse é um pedaço aí da minha trajetória, né? Que legal. E deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando o gancho. Os alunos perguntaram muito, tem várias perguntas nesse sentido. Muita gente gostou mesmo, depois da minha disciplina, ficou interessada. Mas eles fizeram uma pergunta que eu, na verdade, não sei. Falei, eu vou perguntar isso para o João. Quem está interessado deve começar por onde? Onde tem curso de especialização? Onde tem curso que não seja de especialização, mas que seja próximo de dar uma formação? Por onde um aluno deve começar a procurar? Principalmente quem está aqui, né, no interiorzão. Sim, sim. EAD, então, Portela, é muito legal, porque assim, não vou bancar o advogado em causa própria, né, obviamente, mas quando a gente olha alguns cursos no mercado, o que eu observo é que são muitos professores teóricos sem prática, sem o que diz o meu professor Simões, né, sem conhecer o cheiro do sabonete no vestiário, né, que ali tem muita coisa, né, importante. Eu, claro, recomendo o nosso curso, porque a gente tem professores que têm vasta experiência com esporte. Então, é um curso de formação, de 1 ano, é uma aula por mês, e entre as aulas, muita troca de materiais, de trabalhos, de artigos, muitos debates em algumas plataformas que a gente mantém. São 12 aulas, cada uma de um tema, e esse curso, né, que já há tantos anos, décadas, né, eu ministro, e a gente sempre está renovando, a gente procura trazer para o aluno um panorama atual da psicologia do esporte, as áreas de atuação do psicólogo do esporte. O pessoal fala assim, psicologia do esporte, eu quero ser psicólogo do Flamengo, eu quero ser psicólogo da seleção brasileira. Aí eu falo, pessoal, gente, vocês podem trabalhar com alta performance desse jeito, né? Mas vocês podem trabalhar em academia de ginástica. A gente tem um projeto que nós passamos aos alunos, né? Os alunos em graduação ainda. A gente tem aluno no primeiro período que começa a fazer psicologia e já faz o nosso curso, porque daí vai aproveitando a faculdade já pensando na linha do esporte. A linguagem é muito acessível. A gente tem alunos de diversas áreas, não só da psicologia, que são pessoas, por exemplo, educadores físicos fazem o nosso curso,
para entenderem um pouco melhor da psicologia do desenvolvimento, da questão da família, né, da questão afetiva, da função dos pais no processo da pedagogia do esporte com os filhos, né, os jovens. Então, assim, tem um conteúdo que atrai também fisioterapeutas, médicos do esporte, profissionais de educação física e, claro, o grosso, o pessoal da psicologia, né? E é um curso que a gente instrumentaliza muito através de exemplos práticos, procurar ajudar os alunos a cortar um pouco os caminhos, né? Eu gosto de falar, mostrar tudo aquilo que eu errei. Eu acho que é importante, sabe? A gente erra na vida, a gente erra para aprender. Imagina eu no escuro, 30 anos atrás, tentando abrir caminho nessa área no Brasil. Eu fiz um monte de burrada. E eu gosto de contar essas burradas para os meus alunos. Se, pô, o João falou tal coisa, nós precisamos tomar cuidado aqui. Pô, o presidente do clube me ligou. Pô, lembra da história do João que aceitou um convite? Ele não devia. Não, presidente, eu não vou aceitar. Eu acho que um trabalho de motivação a gente precisa de tempo. Tá? Sabe, eu vou passando um pouco os meus percalços para os alunos e o nosso curso depois que o pessoal faz o curso, o que a gente indica sempre, se já estiver formado, porque os alunos em graduação podem todos fazer o curso normalmente, mas depois que eles se formam, a gente indica ou uma instituição que tenha um psicólogo para que eles possam fazer um estágio, né, no pós-curso, e depois, a partir do estágio, aqueles que desejarem, fazer a prova de titulação de especialista no Conselho Federal de Psicologia, prova essa que eu, em 32 anos de estudo, nunca fiz, nunca precisei, né? Nunca ninguém falou assim, cadê o João, cadê aí o seu título de especialista? Eu posso juntar aqui os livros, artigos que eu fiz e tal, e comprovar que eu sou especialista, né? Mas agora, tem gente que gosta da carteirinha, do especialista em psicologia do esporte e tal, mas pode fazer a prova do Conselho Federal, é uma vez por ano, normalmente é outubro, né? O pessoal faz o meu curso, é obrigatório ter 1 ano de experiência em estágio, e aí, ou 2 anos, são 2 anos, diz aqui, atenta minha esposa, que é psicóloga do esporte também, e depois de 2 anos você pode prestar essa prova para titulação de especialista, levar o certificado do meu curso, que tem sido muito bem aceito, e aí partir para a guerra, que não é fácil, né? Não é fácil mesmo. Agora, vocês vão perguntar para mim, João, mas o que é fácil? Clínica é fácil? Não, não é. RH é fácil? RH é limitado. Você vai ter uma carreira, né? Sem grandes perspectivas, é aquele batidão, quem gosta de uma coisa regular, sem grandes emoções, né? Vai para o RH, né? Aí tem hospitalar, tem educacional, mas são áreas muito restritas. Eu acho que o esporte ele surge como uma área muito próspera, né? Eu posso dizer isso agora em 2021, 2022. É uma grande área, é uma área muito próspera da psicologia. Agora, você precisa estudar, né? Você precisa conhecer as áreas e derrubar alguns paradigmas que muita gente tem, que entende que a psicologia do esporte é só alto rendimento, é só alto desempenho. E não é. É projetos sociais, em academias de ginástica, inclusive na empresa. Eu tenho experiência de utilizar a psicologia do esporte em treinamentos empresariais. Tem uma empresa, uma vez uma aluna me convidou, né? Falou assim, professor, você não quer fazer um trabalho lá com a gente na empresa e tal? Eu falei, mas eu não sou da área empresarial. Eu tinha feito uma pós-graduação, eu estudei um bocado, eu fiz muito curso. Fiz um curso de pós-graduação em psicologia social e das organizações. Ela, então, você não consegue um material para adaptar o esporte e trazer para, de repente, você seja um consultor externo na área de treinamento? Eu digo, olha que interessante, isso aí foi em 1999. Montei um projeto, 2 meses de avaliação para a empresa, 4 meses de atuação, e 6 meses viraram 9 anos. Eu, de consultor externo, virei consultor interno, e de lá parti para outras empresas, fui convidado por uma multinacional, e quando eu vi, eu estava saindo do esporte, estava entrando no ambiente corporativo. Aí eu pisei no freio, falei, não, volta, né, saí do universo corporativo, mas isso me rendeu um projeto que chama Lideranças e Equipes de Alta Performance, a psicologia do esporte no universo corporativo. Esse é um outro projeto que na prática a gente montou e eu passo ele pronto para os alunos. E explico como que se usa, como que usa a psicologia do esporte, como que é essa interação com o campo organizacional. Então, assim, o nosso curso,
eu falo com muito entusiasmo, porque foi criado assim a ferro e fogo, né, nesses 30 anos, e hoje eu sinto que a gente tem aí um produto realmente muito bacana, né, para os alunos que estão em graduação e para aqueles que se formaram e querem ingressar na área do esporte. Nossa, que bacana, viu? A gente aqui também acabou entrando nesta área, digamos, mais social, na medida em que os alunos fizeram pesquisas sobre a aplicabilidade da psicologia do esporte junto a determinados segmentos da sociedade, como idosos, pessoas com deficiência, pessoas com presidiários ou menores Uhum. infratores. Então, assim, tem uma aplicabilidade, deixou de ser, né? A gente sempre parte de algum. Eu uso bastante a Leal e a Katia Rubio no começo para falar da história da psicologia do esporte, porque ela fala, olha, começou com alta performance, mas depois espalhou. A psicologia do esporte hoje é uma área que abrange uma série de segmentos da sociedade e tem um Sim. interesse social por trás, né? Isso que você está falando vem direitinho com o que a gente Ah, trabalhou durante a disciplina, né? Muito que legal, viu? bacana, Muito que bacana. bacana. A Kátia, você sabe que a Kátia se formou um ano depois de mim na PUC, né? A gente é Ah, contemporâneo. Eu formei em 93, ela formou em 94, a gente trocava muito na época, ela me procurava bastante, o que eu tinha consultado, o que eu tinha encontrado, que ela queria estudar a psicologia do esporte também. E a Kátia, ela foi mais para uma região mais acadêmica, a Kátia é mais pesquisadora, né? uhum, E eu sou um cara mais de botar a mão na massa para o esporte em si, mas a gente frequentou a PUC aqui em São Paulo na mesma época. bacana, hein? Bom, ainda um pouco nessa área de curso, não tem concurso, né, para psicologia do esporte, né? Concurso público não tem, né? Olha, Portela, eu não me lembro de ter visto concurso Eu também não. público até hoje, viu? Não me lembro, de fato não me lembro. Eu acho que ah, ah, a melhor forma de você ingressar é sempre apontar para alguma instituição, seja ela social ou de alta performance, que tenha profissionais trabalhando. Isso, e a gente sabe que não faltam, são modalidades e categorias, né, de esporte no Brasil. Uhum. Então, é procurar alguma instituição que tenha e se oferecer para um estágio, né? Eu, poxa vida, no começo eu imagino não tinha nada, aonde tinha qualquer coisa eu me enfiava, sabe, uma aula, uma palestra, hoje em dia a gente tem mais eventos também na psicologia do esporte, tem congressos que às vezes acontecem 3, 4 vezes por ano, entendeu? E é interessante que todo mundo fique ligado, porque é aí que estão as pessoas da psicologia do esporte, É, aí que transitam as novas pesquisas, né, as novas descobertas. A gente precisa estar não só onde o esporte acontece, mas onde a psicologia do esporte é falada, né? Isso é o mais importante. inclusive, um tema que surgiu mais o semestre inteiro, e porque eu acho que me apaixonei por essa ideia também, e eu vi uma entrevista sua, agora me desculpa, não me recordo com quem estava te entrevistando, quando você falou de um tema bem novo, que é o e-esporte, o esporte eletrônico. Onde que o Sim. psicólogo entra no esporte eletrônico? Fala um pouquinho disso pra gente. Olha, isso é uma tendência. Eu também Eu acho. entrei nos esportes já tem uns 4 anos e pude entender, né, a diferença aí entre os esportes eletrônicos e os esportes clássicos, né? Existe essa diferenciação na terminologia entre esporte eletrônico e esporte clássico. Os clássicos são todos os que não são eletrônicos, né? E o esporte eletrônico é um universo que vem crescendo, que vem contando com patrocínios imensos, que vem atraindo uma visibilidade assim singular e que muitas vezes se tratam de adolescentes que deram uma pausa no estudo e começaram a se dedicar só
para os jogos. Então, normalmente os jogos são 4 ou 5 jogadores, né, dependendo do jogo. E aí você tem todo o universo das demandas de comunicação, de confiança, de liderança, de monólogo interno. Você tem toda a parte da psicologia do desenvolvimento que anda sempre junto com esses meninos que estão em crescimento e já com pressões, com expectativas muito grandes de patrocinadores, do técnico, enfim, das torcidas, né, que são imensas. A gente vê a movimentação no Twitter, principalmente, como é intensa a questão dos esportes. E mais recentemente, eu digo de 2 anos para cá, eu me envolvi bastante com a tecnologia de biofeedback, neurofeedback, óculos de realidade virtual, óculos de treinamento para reflexo e rapidez visomotora, porque esses meninos eles trabalham dentro de uma exigência de reflexo que eu costumo dizer que é similar a um piloto de Fórmula 1. Você tem que ser muito rápido, você tem que ser muito, né, a coisa de 1/10 pode valer 3 posições no automobilismo, e 1/10 pode custar um jogo, uma partida, que dependendo da importância, pode valer o campeonato. Então a gente faz alguns trabalhos com tecnologia para esse treinamento neuropsicológico, para um biofeedback respiratório, para ter um autocontrole. Os atletas que estão debaixo de muita tensão e a pressão dos jogos é muito grande, então ensinar uma boa respiração diafragmática para manter um bom ciclo cardiorrespiratório. A gente usa o biofeedback junto com esses atletas. Eu tenho um óculos, que é um óculos estroboscópico, que ele faz disparos, né, estroboscópicos. A gente pega uma bola e fica jogando, e o atleta pega a bola, te joga, e no meio daquela dificuldade toda, com um disparo, né, estroboscópico, e aí você remove o óculos, joga a bolinha parece que vem em câmera lenta. Então, assim, você força, né, ali um pouco o reflexo do atleta, e quando você remove o estímulo da dificuldade, você mostra para ele como ele pode ter uma velocidade muito maior do que aquela anterior ao treinamento do óculos, né? Tem um óculos da Nike muito legal, estroboscópico, para esse tipo de treinamento. Então, a tecnologia também chegou para esse trabalho, né, com os atletas digitais, né, que a gente chama, e acho que é uma realidade que aqueles que gostam, e essa moçada de hoje aí, de 20, 25 anos, turmas acadêmicas, o pessoal ama, tem equipes acadêmicas ao longo aí de todo o Brasil, né, tem muita gente, muitas equipes, né, universitárias de LoL, de CS, de Rainbow Six, de Free Fire, são jogos que a gente trabalha, né, e altos campeonatos interuniversitários já de esportes eletrônicos. Então, é uma área, e devo dizer sobre a psicologia do esporte, é uma área muito receptiva para jovens psicólogos, para estagiários. Essa é uma área muito legal que vem se apresentando para a gente da psicologia esportiva. Meu filho é viciado no Minecraft. Esse 7 é anos de outro. idade, e ele entra diariamente em servidores, jogando com gente de outros países. Ele é Esse doido. Esse é outro, Portela. Esse é outro. Esse jogo é bravo. Esse dizer que é o jogo que você dá a mão, ele te arranca o braço. Com certeza. Ô João, o Adão Coelho, um aluno meu, está perguntando aqui: o que você sente mais prazer de trabalhar, o eletrônico ou o tradicional? Como é o Adão que perguntou? Olha, Adão, é complicado, porque assim, eu diria para você que são universos muito diferentes. Você trabalhar com uma equipe de CS, uma equipe de LoL, você tem características muito específicas e muito peculiares do que aquelas quando você pega, por exemplo, uma equipe de vôlei, uma equipe de basquete. São demandas diferentes, né? São populações muito diferentes. Eu diria para você, eu trabalhei no MIBR, né, que foi um grande, existe ainda, mas não é mais aquela equipe com jogadores que eu tive a oportunidade de pegar,
uma época muito importante desse time, né? Uhum. E eu pude sentir assim um frenesi, uma coisa muito forte do público, da opinião, né? Da torcida, dos patrocinadores e tal. E foi muito legal, foi uma experiência muito bacana que eu tive. Agora, eu gosto muito também de trabalhar, por exemplo, com pilotos de automobilismo, que é um outro universo, é um esporte clássico, mas que não tem nada a ver com esportes eletrônicos. Então, eu diria que, Adão, eu gosto de ambos. É difícil eu ter que escolher um clássico ou um eletrônico. Acho que Uhum. são desafios diferentes, distintos, mas igualmente fantásticos. Ah, legal. Outra pergunta que me fizeram também, já que você falou do trabalho com os pilotos, eu fico pensando que você deve trabalhar bastante a questão da concentração. E aí os alunos me perguntaram, professor, o que é a concentração? E eu também não soube responder, porque eu nunca entendi direito quando um técnico de futebol fala, o pessoal está na concentração. Eu falo, que diabo que é concentração? Eu vou perguntar para o João, o que é a concentração? Qual é a Então, importância do psicólogo nessa concentração? mas a concentração a gente está falando do hotel, do local onde está o atleta, ou a concentração de jogo para controle de pensamentos? Qual a Não, da concentração? primeira, a do hotel mesmo. Ah, O do que é hotel. que Bom, se faz nessa tal dessa concentração antes do jogo? olha, se a gente for pensar no futebol, né, a concentração ela vem como uma tentativa das equipes, dos clubes, e principalmente no futebol. Outras modalidades têm, mas não de uma forma tão ferrenha, né? Mas é um momento em que você garante ao clube, à instituição, que os atletas estão todos ali sãos e salvos e com sono e alimentação minimamente controlados, regrados, né? E psicologicamente a ideia de que do momento que você está em concentração, você já está em jogo, você já está em competição. Ah, entendi. Existe um simbolismo, né, da concentração como um ritual que antecede as partidas, os campeonatos, as decisões, os jogos, né? E costuma ser, para nós, psicólogos do esporte, um espaço de atuação. Por quê? Porque o atleta ele não vai treinar e quer ir para casa correndo, ele não vai falar que não tem tempo, ele está lá, fica ali às vezes um dia e meio, né, concentrado. Então, muitas vezes é um momento em que a gente desenvolve uma fala para o grupo, faz uma dinâmica, leva um filme, leva um material para debater em grupo, prepara, né, emocionalmente os atletas dentro de um ambiente um pouquinho mais controlado e menos com aquela rapidez, aquela necessidade, aquela loucura da rotina, do cotidiano ali, dentro dos hotéis, né, das concentrações, a gente consegue um approach melhor, um técnico com os Tá. atletas para a gente desenvolver o trabalho. Ah, então tá. Então agora eu entendi. Porque eu achava que. Eu só vi uma vez uma cena de um repórter mostrando a concentração e o pessoal tava jogando pibolim. Eu falei, será que é só Eles ficam. isso? Não, tem várias coisas, né? Eles ficam lá, eles fazem um milhão de coisas, né? Jogam ping-pong, jogam carta, uns dormem, ficam vendo televisão, não sei o quê, tarará. Mas é um momento muito bacana para a gente levar aí temáticas para conversar com os atletas e aproveitar, né, esse simbolismo do jogo representado pela concentração, né? O jogo que está por vir, né? Ali dentro da concentração. Beleza. E agora, que os planos futuros aí? O que você vai fazer além de escrever, terminar os 10 livros? É, Então, eu tenho esses 10 livros, né? Aí faltam, com esse agora que eu vou publicar em fevereiro, vão faltar 4, né? Vão faltar 4 livros. Eu devo dizer que não me atrai pessoalmente, é uma questão pessoal mesmo, o mundo acadêmico, né? A não ser poder dar o meu curso no formato que eu faço, tendo a autonomia
para lecionar sem ter a chancela de nenhuma universidade, porque a gente acaba ficando um pouco preso a algumas normas e tudo mais. Então, eu pretendo continuar lecionando, mas não no ambiente acadêmico. E uma coisa que, infelizmente, é muito comum, né, no Brasil, eu soube que, assim, quando eu fiz o meu pós-doutorado, eu estava, de alguma forma, eliminando as chances, ou pelo menos boas chances, de trabalhar no mundo acadêmico, porque a gente vê aí muitas universidades que não contratam doutores ou pós-doutores, optam, né, por hora-aula um pouco mais em conta, tudo mais. Então, quando você tem você traz a bagagem, né, do acadêmica, o pessoal acaba te cortando. Muito embora eu também nunca fui muito atraído por isso. Eu fui fazendo os trabalhos acadêmicos, o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado, que foi uma sequência de quase coincidências e de convites que foram aparecendo, mas o universo da academia não é um universo que eu pretendo migrar ou estar, né? Então eu pretendo manter o meu curso pela Associação Paulista da Psicologia do Esporte que eu administro, pretendo manter os atendimentos com os atletas e sempre na expectativa, né, de novos desafios com equipes, com projetos, né, interessantes. Eu estou para entrar num projeto muito legal o ano que vem, e aí já é um projeto na parte social, que é o projeto Reação, o Instituto Reação do Flávio Canto, o judoca, lá no Rio de Janeiro, e que pega atletas da comunidade, inclusive aquela Rafaela, judoca, foi campeã olímpica, veio desse projeto Reação. Então, eu vou aí fazer um trabalho de supervisão com os psicólogos que lá estão e trabalhar com alguns atletas olímpicos que treinam judô. É só um local de judô. Então, esse é um projeto que eu devo iniciar, né? Ele já existe há muitos anos, junto com o Flávio Canto, lá no Rio de Janeiro. E é o que eu disse, né, brincando aqui no começo do nosso papo, né? Quem sabe um dia trabalhar no São Paulo, meu time do coração, né, que está cambaleando, né, de uma forma muito dura, e quem sabe um dia, se a gente tiver aí uma CBF um pouco mais organizada e um pouco mais receptiva à questão da psicologia do futebol, eu possa trabalhar na seleção brasileira, mas eu acho que isso ainda tem aí pelo menos 5, 10 anos. Você me falou, me lembrei da declaração do Dunga sobre psicologia do esporte, não foi? Que ele fez uma declaração bem negativa. Ou eu tô trocando? O Dunga? Alguém falou mal da psicologia do esporte. Bom, mas isso é tão comum, viu, Portela? É tão comum. O Tite fala que ele é o psicólogo, né? A gente vê treinadores demitirem psicólogos do esporte de equipes de futebol, dizendo que eles próprios são os psicólogos. Então, o futebol é uma bagunça no Brasil. Eu tive a oportunidade de conhecer os departamentos do Ajax, lá em Amsterdã, do Barcelona, do Real Madrid, do Bayern de Munique. Eu vi coisas ali que eles fazem, assim, coisa do tipo um psicólogo por cada categoria. Então, você tem no mirim, no infantil, um no juvenil, outro no juniores e um no profissional. Você tem departamentos com 5, 6 psicólogos que trabalham no clube, né? Você tem a seleção da Alemanha, tem o Dr. Hans-Dieter, né? Dr. Hans-Dieter Flicker, que ele é o próprio Joachim Löw, que era o técnico da Alemanha quando o Brasil tomou de 7-1 aqui. O próprio Joachim Löw falou que um dos arquitetos daquela goleada foi o psicólogo. Olha só que interessante. Entendeu? E por aqui o Tite fala que ele é o psicólogo. Paizão. Pois é. Então, é complicado. O futebol, a gente tem que ter uma paciência muito grande por conta... Você estava falando de psicologia social, né? Eu gosto muito de pensar o futebol sob a ótica do Moscovici. O Moscovici é a teoria das representações sociais, né, dele, que ele fala que, aonde a ciência não atinge, né, o seu espaço de interação, de intercomunicação, e existe a demanda, o que acontece? É criado o conhecimento, que é o que a gente chama de senso comum, né? O senso comum, ele é
nada mais é do que uma ciência banalizada, né? E a teoria das representações sociais explica muito essa questão da psicologia com o futebol. O pessoal sabe que precisa, é óbvia a necessidade, mas como tem esse afastamento, esse preconceito em relação à ciência, o que eles fazem? Eles criam. E como eles criam? Criam, por exemplo, vamos fazer um trabalho de motivação, ao invés de se estudar o repertório motivacional, o histórico do clube, entender o discurso dos atletas, entender o que está por trás do comportamento, eles pegam e chamam o comandante do BOPE e vão lá com um cacetete na frente e falam assim, ó, missão dada é missão cumprida, aqui todo mundo é homem, não sei o quê. E eles falam que isso aí é trabalho motivacional. Ou chama, como eu coloquei no meu Instagram esses dias, chama o Sérgio Malandro, vai lá, meu iê, meu glu-glu, salsi fufu, I love you e tal. Aí faz todo mundo dar risada e acha que isso aí é motivação. Então, veja, é uma banalização monstra, né? Repertório motivacional, você estuda Maslow, você estuda uma porção de autores, Ted Garrett, você tem teóricos da motivação humana que são muito importantes. Então, existe a demanda, a ciência não chega, o que acontece? Senso comum. Então, é nisso que a gente vive, infelizmente, no futebol. Mas eu, assim, ainda uma das áreas que eu oriento trabalhos aqui na faculdade é sobre as pessoas com deficiência. E eu ainda fiquei, assim, além da parte dos esportes eletrônicos, me chamam mais atenção a inclusão da psicologia do esporte nos trabalhos de superação dos obstáculos das pessoas com deficiência, né? Você trabalhou bastante com isso ou muito pouco? Olha, Portela, eu, na verdade, diretamente trabalhei pouco, mas eu tenho alguns alunos e ex-alunos que trabalham no Comitê Paralímpico. Aqui em São Paulo tem a sede, né, eu acho que aqui em São Paulo é a sede do Comitê Paralímpico, ou tem uma das sedes aqui, que é maravilhoso. O lugar é de primeiro mundo, né? As instalações, os profissionais, existe aí toda uma infra, né, muito bem desenhada para os atletas paralímpicos treinarem, e lá eles têm nutricionistas, fisioterapeutas, preparadores físicos, psicólogos. Eu tenho alguns colegas, inclusive, que às vezes eu convido para falar no meu curso sobre essa área, porque eu não tenho muita proximidade, mas que eu acho de extrema relevância e de uma necessidade de se olhar um pouco mais para o lado dos atletas paralímpicos, porque o esporte, até porque, né, e também por isso, o esporte é um grande cenário de inclusão, né? E aí, claro, cabe a gente trazer de volta os esportes eletrônicos, que também são igualmente inclusivos, né? Igualmente. É verdade. Um cadeirante poder jogar futebol junto com outras pessoas, para mim é praticamente 100% de inclusão. Eu acho muito interessante. Total. Você tem aí, eu pesquisei um bocado sobre isso para gravar uma aula. Tem uma aula minha na plataforma Hotmart, que é uma aula sobre psicologia do esporte nos esportes, né? Vai no hotmart.com, aí coloca lá COSAC, psicologia e esportes. Aí tem minha aula lá, uma aula de quase 4 horas, e eu falo ali de alguns exemplos de inclusão nos esportes, entre eles o pessoal de terceira idade na Suécia, que tem equipes na Suécia, pessoal de 70, 80 anos, que estão jogando e se reúnem e fazem treinamento, tem competição, é muito legal. Isso eu acho sensacional, né? Então, é altamente inclusivo, tanto os esportes clássicos como os eletrônicos, Portela. Nossa, que maravilha, viu?
Olha, gostei muito do nosso papo. Eu não vou me estender muito, eu te falei que Prazer. era alguns minutos, né? E já estou te segurando aqui há Imagina, prazer. 45 minutos quase. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está assistindo. Ainda tem Claro, outras perguntas aqui. Depois eu vou te pedir, se você puder, claro. me passar alguns links de trabalho, de Passo. associação, ou desses Claro. lugares onde você deixou também um pouco do seu trabalho para os alunos pesquisarem melhor, né? Sem Então eu dúvida. queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal aqui que está assistindo. Valeu, Portela. Claro, um prazer. Primeiro, obrigado aí pelo convite. É um prazer enorme. Como vocês puderam perceber, a satisfação, né, e a alegria de poder falar e poder contar um pouco sobre a trajetória e aquilo que a gente ama, né? Então, o que eu gostaria de, e que eu faço sempre nas semanas da psicologia e para os meus alunos, eu gosto de falar o seguinte, lembrar sempre, né, pessoal, a psicologia, ela é uma ciência jovem. A gente tem 120 anos de vida, se a gente contar com os primeiros estudos na área da neurologia, do Freud, começo do É. século XX, né? A gente tem 120 anos. Se a gente pensar que a medicina, por exemplo, ela é uma ciência milenar e o homem ainda morre de câncer, Uhum. a AIDS ainda não tem a cura completa e tantas demandas que o ser humano existe numa ciência que é milenar, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: não se restringam. Não se restringam dentro da psicologia. A psicologia precisa de abertura e não de fechamento. Exato. Então, estudem linhas. Estudem linhas. Vão bater na porta da TCC. Vão bater na porta. Hoje em dia, ainda mais, muito mais que na minha época. Hoje tem a psicologia positiva, que é super interessante. Eu acho que é uma linha tão adequada para o que a gente vive no campo contemporâneo, social, afetivo do ser humano. Vão bater na cognitivo-comportamental, estudem um pouco de fenomenologia, vão às bases, leiam um pouco de filosofia, que é a base estrutural epistemológica da nossa ciência, sabe? Vão estudar Jung, estudem a comportamental clássica, vão entender o que é a psicologia no campo social, procurem abrir, expandir. A ideia é expansão para que a psicologia possa sempre crescer com o nosso apoio e nosso conhecimento e as nossas pesquisas, né? Então, essa é uma ideia que eu gosto de passar para o pessoal, de abertura, né, de muito estudo. Eu, poxa, vi aqui quantos cursos que eu fiz nessas linhas todas para que eu pudesse, de alguma forma, compreender um novo fenômeno que é o esporte. Então, eu tenho hoje a possibilidade de várias lentes de olhares do mesmo fenômeno, mas que me dá uma abrangência maior em termos de sentido e de reconhecimento desse fenômeno chamado esporte. Então, essa é uma ideia. Aqueles que quiserem entrar na área do esporte, e para mim vai ser um prazer, a gente agora está com as turmas todas lotadas, mas o ano que vem nós vamos abrir uma turma, eu vou passar para o Portela os contatos, né, que vocês Uhum. podem visitar, ver a informação do curso, tudo mais. A gente vai abrir as matrículas agora para depois do Carnaval. Vocês podem fazer tudo de casa, tá? O curso tranquilinho. Claro que professor, mas podemos ir no auditório, se Deus quiser, a gente Uhum. puder receber. Eu estou morrendo de saudade dos meus alunos. A gente tem um auditório Presencial. ali com 70 pessoas presenciais e que para mim está sendo um martírio esses 17, 18 meses que eu estou dando aula, olhando para a câmera e vendo aquele mundo de cadeira vazio, né? Então eu espero que a gente possa estar junto. E eu vou convidá-los, né? Eu tenho o meu canal do YouTube, para quem quiser conhecer, é só digitar Doutor DR João Kozak. Aí vocês vão direto para dentro do canal, na busca do YouTube, né? Lá Uhum. tenho quase 300 vídeos de acesso gratuito de Olha vídeos que aulas legal. minhas, de vários temas que vocês vão encontrar, entrevistas minhas no Fantástico, na ESPN, no Globo Esporte, na Band, Jovem Pan, em tudo que é lado, e vídeos solos comigo falando sobre diversos temas sobre a psicologia do esporte. E o meu Instagram, que eu publico todos os dias materiais de psicologia do esporte, é o @João Ricardo Kozak, tudo junto. João Tá. Ricardo Kozak. Aí vocês
me procurem por lá, né? Vai ser um prazer trocar ideia com vocês. E depois eu passo para o Portela link da minha tese, site, tudo isso e o material que eu indico, uma bibliografia para vocês. Vou passar isso tudo para o Portela. A gente fica em contato, tá, pessoal? Portela, de novo, obrigado pelo convite. Eu que te agradeço, nossa. Enorme estar aqui com vocês. E, bom final de aula por aí. E espero aí que no futuro a gente possa estar junto de novo. Oh, se Deus quiser. Muito obrigado, viu, João, por ter aceitado o convite. Portela. Agradeço a audiência também, o pessoal que deixou as perguntas, na medida do possível aí, tentei responder, né? O tempo é curto para fazer tudo isso, mas foi um bate-papo muito proveitoso, muito bom, gostei bastante. Espero que a gente também tenha outros bate-papos desse ao longo dos anos certeza. aí, né? Vou continuar nessa disciplina e vamos trocar figurinha, né? Vamos bater bola ao longo dos anos. Tá bom? Meu querido, obrigado. Um grande abraço, viu? Ótima muito obrigado. noite para todos, viu? Obrigadão, um abração. Outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.